Vamos lá, vamos examinar as Escrituras. Quero ler um texto de Paulo com vocês hoje, que se encontra em Gálatas, no capítulo 6, versículo 7, onde nós lemos o seguinte: não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa plantar, isso também colherá. Ele está dizendo que tudo que nós plantarmos, nós iremos colher. Há algumas ocasiões onde nós plantamos amor, onde nós plantamos atenção, onde nós plantamos coisas boas. Porém, para uma pessoa que ainda não tem consciência de Deus, de um amor a Deus e do amor ao próximo. Porém, nós não ficamos sem colher. Nós nunca ficamos sem colher. Se nós não colhemos os frutos do amor investido nessas pessoas, através dessas mesmas pessoas, nós colheremos esses frutos que nos serão dados por outra pessoa. Assim, eu já plantei coisas de bondade que eu colhi só maldade em relação a essa pessoa. Porém, eu colhi toda a bondade que me foi dada de graça por outra pessoa. Então eu investi, eu plantei em uma que não deu a colheita que eu merecia, mas eu recebi a colheita que eu merecia de outra pessoa. Há também, quando você planta, investe. Vamos supor, você trabalha pra caramba, você investe, você se dedica e você morre. E outra pessoa irá colher aquilo que você plantou, irá usufruir dos frutos das sementes que você plantou. Mas nós sempre colheremos aquilo que nós plantamos. Provavelmente, se você plantou muita coisa, você morreu, não deu tempo de você colher, a sua recompensa será entregue do outro lado. Se nós somos pessoas diabólicas, quando eu digo diabólicas ou satânicas, eu quero dizer que a função do diabo é acusar. Nós lemos no Apocalipse que o diabo foi expulso do céu. Diabolos, vem de balos, dia aquele, balos que foi lançado, por isso tem balística, o que é lançado. Então o diabo significa aquele que foi lançado do céu para a terra, diabolos. Ekbalo, expulsar, chutar. Então, balos significa lançado, diabolos, aquele que foi lançado. E há pessoas no papel de Satã, o acusador. Se tornou alguém que foi lançado para acusar. Essa pessoa também colherá os frutos daquilo que ela está plantando. Falta de reconhecimento, falta de espelho. O outro é culpado de tudo, de todas as coisas, de todas as tragédias. Nunca sou eu, sempre é o outro. O outro me fez isso, o outro me fez aquilo, o outro não me entendeu. Isso acontece muito quando há um rompimento de um relacionamento, seja namoro, casamento, enfim. O que acontece? Se a pessoa vai conversar com você depois de alguns dias, alguns meses, depois de alguns anos, fala: não, porque eu me senti assim, eu me senti assada, você fez isso, você fez aquilo. E ela não reconhece absolutamente nada do que ela fez. Ela não valida seus sentimentos, ela não valida nada do que você fez, ela simplesmente está focando nela. Você já pensou como que eu me senti? Você já pensou, enfim, esse tipo de argumento? Esse tipo de argumento ele não é válido. Por quê? Porque a pessoa não está arrependida. Ela não está nem aí com você. Como que você se sentiu?
Porque certamente, se você fez algo para a pessoa também fez algo para você. Se você foi embora, você teve suas razões. Se você foi deixado, a pessoa teve suas razões. E aí, qual é a análise? É um só que erra no relacionamento? Ou são duas pessoas errando? Não interessa quem errou mais e quem errou menos. Interessa é a paz e o vínculo. O amor é o vínculo da perfeição. Mas para que haja paz, não pode haver guerra. Havendo guerra, não haverá paz, é óbvio. O que temos que fazer? Autoanálise. Como que nós vivemos? Assim, assim, assim. O que eu fiz de bom? Isso e aquilo. O que eu fiz de ruim que eu não faria mais? Isso, aquilo, aquilo outro. E aí, num diálogo hipotético, você pode escrever uma carta e não enviar. Ou num diálogo real, você reconhece seus erros e pede perdão. Eu não agiria assim. Eu não compreendi você. Eu não te validei. Eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. A parte do outro que me fez, ele reconhece. A parte que eu fiz a ele de mal, de ruim, eu reconheço. Aí pode haver um diálogo. Mas diante do acusador, não há diálogo. Há brigas. E Tiago nos diz que é em paz que se planta o fruto da justiça. Só pode haver justiça se houver paz. Se não houver paz, não tem justiça. Se houve um rompimento de duas partes. Sejam amigos, sejam namorados, sejam casados, casais, enfim. O que acontece é que no erro sempre acontece de dois lados. E há três versões para uma mesma história. A versão do marido, a versão da esposa e a verdade. São três versões. A versão do amigo, do outro amigo e a verdade. Sempre são três versões. E essas versões nós podemos saber e analisar o que serão ou o que foram fatos de acordo com o que cada um estiver colhendo na vida. Quando você colher, quando houver a colheita aqui neste mundo, deste lado da vida, você saberá quem estava menos errado, quem estava mais errado. Pois errados somos todos nós. Ninguém é correto, ninguém é certo. Todos erramos e muito. E outra coisa, no dia do juízo final, a verdade plena e absoluta de Deus será revelada a todas as pessoas. Lá, no face a face, no cara a cara, no olho a olho, cada um será desmascarado e a verdade prevalecerá. Você está preparado? Você tem essa consciência que você vai ser desmascarado, eu vou ser desmascarado e todos nós seremos desmascarados até por aquilo que nós imaginamos, que nós pensamos, que nós desejamos, que nós intentamos no coração sem colocar para fora, sem executar. Por exemplo, você fica com muito ódio de alguém, você tem vontade de matar a pessoa, só que se você não mata, você não foi lá e assassinou a pessoa. Você não vai ser preso por isso, mas você vai ser julgado por ter assassinado no coração. Se você pratica o mal e acusa o outro de praticar o mal contra você, sendo que você é o vilão e a outra é a vítima, você está ferrado. E eu estou ferrado. Todos nós estaremos ferrados. Haverá um dia da verdade, do juízo final. E todas as manipulações, todo o mal, mesmo que camuflado de bem, serão desmascarados. Esse dia, ele não é para salvação. Esse dia é para esclarecimento e distribuição de recompensas. Você obedeceu a Jesus, você é a cara de Jesus, você receberá muitas recompensas. Você não é, você será punido. Caso você vá para o inferno
haverá níveis de punições. Conforme a sua consciência do mal que você praticou, você será mais punido. Caso você vá para o céu, conforme a sua consciência, será julgado pelo nível de obediência que você teve. Recompensa para os que vão para o céu e castigo para os que vão para o inferno. Mas não é o juízo final que determina isso. O que determina é só a fé em Jesus. Se você crê, você vai para o céu. Se você não crê, você vai para o inferno. O juízo final é apenas para distribuição de galardões, de recompensa, de níveis de fidelidade ou de infidelidade no inferno, no caso. Nós todos seremos julgados e todos estaremos desmascarados, nus. Será tirado o véu. Aí nós teremos que reconhecer que nós colhemos o que nós plantamos. Por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou nessa situação? Eu te digo, você está colhendo o que você plantou, sem sombra de dúvida. Você está colhendo o que você plantou, eu estou colhendo o que eu plantei. Todos nós estamos colhendo o que nós plantamos. Não olhe para alguém com dó. Olhe para alguém sabendo que essa pessoa está colhendo o que ela plantou. Ou às vezes ela não está colhendo nada porque ela não plantou nada. Nós temos que olhar para todos com amor e misericórdia, sem ficarmos julgando, mas também nós não podemos ficar tendo dó das pessoas. Oh, coitadinho, ninguém é coitadinho. Somos todos culpados diante de Deus. Todos. Eu não peco o pecado que você peca, porém eu peco outros pecados. Se os meus pecados são mais graves do que os seus, só Deus sabe. Mas isso não interessa, pois eu posso não matar, mas eu posso adulterar, e eu serei transgressor da lei do mesmo jeito. Pois se eu não mato, mas eu adultero, eu me torno transgressor da lei. E transgressão da lei é a definição de pecado. Pecado é a transgressão da lei. Somos todos transgressores, todos pecadores. Ou nós perdoamos, ou não seremos perdoados. Faça uma análise, coloque a mão na consciência, pare de acusar os outros. Veja quais são os seus erros, não o erro do outro. O erro do outro é a responsabilidade dele. Ele tem que descobrir, ele tem que se arrepender, ele tem que confessar. Agora o seu não. O seu erro é você que tem que descobrir, é você que tem que ter consciência, e é você que tem que confessar, se arrepender e mudar, e não praticar mais isso. Eventualmente a gente pode até cair no pecado, num pecado que a gente praticava, só que prática significa que é constantemente, diariamente. Eventualmente cair em pecado, ou no mesmo pecado que antes nós praticávamos, é comum, é normal. O problema é a prática do pecado, é não nos arrependermos e não reconhecermos que erramos, que pecamos. Aí não tem solução. Então nós temos que ter consciência, nós temos que olhar para dentro de nós, para nós mesmos, nós temos que perdoar a nós mesmos e aos outros, pois só assim seremos perdoados por Deus. Temos que saber que seremos todos julgados e que toda a verdade virá à tona. Mesmo que você minta para você mesmo, a verdade virá à tona. Todos saberemos a verdade. No dia do juízo, que é o dia da verdade, tudo que está encoberto será descoberto. Tudo que está oculto será revelado. Pense nisso. Arrependa-se, pois Deus é misericordioso para quem perdoa e para quem tem o coração contrito e quem reconhece que não é justo, que não é a última Coca-Cola da terra, mas que é tão pecador quanto qualquer um outro. Eu peco, você peca, nós pecamos. Que Deus nos dê essa consciência, que nós tenhamos coragem de confessar os nossos pecados e mudar de vida. Amém.